Olá pessoal, Danilo Pinheiro, voltando a gravar algumas aulas depois de um tempinho de pausa. Fiquei um tempinho de pausa, é até engraçado que a barba cresceu. A justificativa é que o meu filho nasceu, então já falo com vocês, está tudo bem, ele é um bebezinho lindo e eu já aviso que provavelmente, eventualmente, vocês vão ouvir um chorinho de criança, mas é normal. Então, assim, é só para falar com vocês que às vezes eu vou dar um pause aqui, vou dar uma atenção e a gente não vai perder o nosso pique para aprender o nosso 3D, que é a nossa parte de rigging que a gente está estudando agora. Então, aqui a gente já tem a nossa guia que a gente criou para o nosso personagem Leonardo. A gente aqui, o nosso personagem tá pronto para a gente já executar a nossa guia. A gente vai abrir o AutoRig, o DP AutoRig System, que vocês podem baixar gratuitamente no blog, vocês lembram dele? Eu também lembro. Então o que a gente vai fazer agora é gerar o nosso rig a partir dessas guias que a gente criou aqui para o nosso personagem, ok? Basicamente o que a gente tem que fazer, depois que já está tudo criado através do Biped, é usar esse botão aqui, Rig Existing Modules, ok? Ele vai criar todos os módulos que estão já parenteados aqui um atrás do outro. A gente espera um pouquinho, ele vai correr um pouquinho a nossa execução do script, e o que o script vai gerar para a gente é todos os nossos joints, todos os nossos controles, todo o nosso setup que a gente precisa para fazer o nosso rig ficar funcional. É um script super fácil de usar, eu acredito que ele é bem maleável, flexível, ok? E o bom de tudo isso é que ele é gratuito e todo mundo pode usar isso comercialmente e se dá bem, ok? O que eu vou fazer aqui agora, basicamente, é pegar aqui e renomear esse início do nome dele aqui que ele dá pra gente aqui, DPAR ao rig. Eu normalmente deixo o nome do personagem aqui, então por exemplo posso escrever Léo ao grupo, ok? Lá dentro está tudo organizado, o que tem aqui pra gente. Ele renomeou aqui grupo 1, posso renomear como grupo normal, tá? E porque ele pegou o nome que já existia aqui desse grupo anterior. Aqui a gente tem o Mesh Group, que na verdade tem um Mesh e tem um acessórios, tá? A gente poderia deixar subdividido aqui em pastas, em grupos, aliás, a gente poderia deixar, não tem problema, e coloco tudo no render, e eu seleciono então esses caras aqui, por último coloco parente no nosso grupo render, tá? Tudo que vai ser renderizado está aqui. Essa camisa temp aqui, como ela é uma coisa temporária, que a gente está usando ela só para fazer a pintura do skinning, depois eu vou tirar ela daqui, por exemplo, vou colocar no grupo models, por exemplo, tá? Então eu coloco lá parente no grupo models, depois a gente pega elas. O AutoRig também cria o grupo de proxy e FX. Provavelmente eu não vou fazer isso para essas aulas, porque ele é um pouquinho mais avançado e demorado, explicar um pouco sobre isso. O proxy, só para dar uma ideia para você, seria um modelo subdividido do nosso próprio modelo final, que teria uma facilidade para trabalhar na viewport. Ele seria aquele quebradinho assim no cotovelo, no punho, os dedos seriam sem deformação, onde a gente coloca parent constraints dos joints no nosso próprio modelo. Isso daí poderia ser feito num estudo um pouco mais avançado. Para o nosso projeto, a gente não vai fazer isso agora. Eu vou dar um hide nessa na verdade eu vou dar um Ctrl H para dar um hide nesse cara e Ctrl H no FX Group, que seriam grupos onde a gente colocaria alguns locators para a mão, para o pé, para a cintura, para na hora de fazer a simulação do nosso personagem em alguma interação com partículas, numa pipeline um pouco mais desenvolvida, teriam alguns pontos de referência para a nossa simulação, ok? Eu vou deletar esse grupo anterior. Aqui o nosso personagem está prontinho. Eu vou salvar esse arquivo com o nosso novo nome, que é para a gente seguir a nossa referência de que agora é o WIP-RIG Leo A02, ok? Dando sequência, o que a gente pode fazer agora é estudar o que o AutoRig criou, basicamente no nosso rig aqui, tá? Só para a gente ver, basicamente ele criou já o setup KFK, ele deve estar funcionando certinho assim, só para testar, ele está tudo ok. Para a perna, para o braço. Aqui os joints eles estão muito grandes. A gente pode mudar esse display desse cara aqui nesse menu display, animation, joint size, por exemplo. Se você diminuir aqui, o joint vai ficar um pouquinho menor, fica mais fácil de você ver ali, da gente ver, né? Aliás, ponto 2 vamos deixar
como um tamanho de joint legal aqui para a gente trabalhar, tá? O que a gente vai fazer será esquinar esses joints no próximo vídeo, mas nesse vídeo eu gostaria de dar um pequeno organizado aqui, ver como que estão os controles, se eles estão bons para o nosso personagem. Olha lá, os controles a princípio eles estão bem tamanho, assim, tão bons e tudo mais, mas existem algumas coisas que a gente faz aqui para aprimorar o display do nosso controle, e é o que eu vou fazer agora. Por exemplo, eu vou pegar esses daqui que são os nossos polyvectors do nosso joelho. Eu vou selecionar eles, fazer um grupo para cima, tá? Então ele vai selecionar um grupo para cima do nosso controlador, e eu vou descer ele aqui para ele ficar um pouco nessa altura um pouco mais favorável, para a gente ver se não deu nenhuma torção no nosso joint inicial. Vou rotacionar ele um pouquinho aqui para ver se ele fica idêntico ao joint FK, ok? Então o IK e FK estão iguais assim, ou praticamente idênticos, então já funciona para a gente. Isso é uma coisa para se verificar, porque a gente na nossa lista de tarefas, olha lá, a gente tinha as guias, aqui já foi feito. O DPR rig também já foi gerado. A gente tem umas coisas para olhar, igual eu olhei agora, por exemplo, knee position, que é a posição do joelho. Esses dois aqui foram gerados, a guia e o rig, com apertar um botão verde, tudo ligado. E agora eu vou olhar, por exemplo, ribbon flips. Eu vou mostrar para vocês que o ribbon, na verdade, é uma coisa um pouco mais avançada no rig, a gente não vai aprender nesse curso, mas seriam essas bolinhas que estão aqui, ó, várias bolinhas de joints ligadas no nosso braço, porque quando o braço mover, olha lá, o braço vai mover, tudo certinho, bonitinho, mas quem vai seguir junto com o braço vai ser essas bolinhas. Essas bolinhas a gente consegue controlar elas aqui, ó, para o braço fazer uma curva, tá vendo? Então quando vocês verem um personagem bem bonito assim, fazendo aquele S de curva nos braços, aquele braço igual um espaguete, uma mangueirinha, sei lá, alguma coisa que a gente pode relacionar de referência, é isso, tá? Porque quando a gente mexe esses controles, o nosso braço ele fica super maleável, bem cartoon. Mas só que o script ele não é perfeito. O script de AutoRig ele tem algum probleminha ainda que eu ainda estou para corrigir, que é um probleminha de orientação dos nossos criadores dessas bolinhas, que na verdade são chamados de ribbon. Ribbon no inglês significa fita, tá? Então aqui, se a gente for no grupo datas, a gente vai habilitar aqui, vou mostrar o left arm, o perna e o braço, tá? Eu vou mostrar esses dois. Vou abrir aqui o grupo de ribbon e vou mostrar esses nossos valores que tem up e down aqui dos nossos ribbons. Então vou dar um show nesses caras. Ele vai mostrar pra gente esses planos. Olha, esses planos são o que eu falei para vocês, ó. Quando a gente mexe o nosso rig, esses planos eles tendem a seguir o nosso controle e fazer essa curva ficar bonita, tá? Eles são quem leva essas bolinhas de joints. E aqui, por exemplo, a gente vê que o cotovelo ele está com algum probleminha ainda. Eu não corrigi no código, eu estou ainda precisando de algum tempinho para fazer isso, mas aqui a gente já pode corrigir através dos locators que são criados inicialmente no nosso projeto. Então, para a gente ver os locators, estão aqui no Scalable do nosso grupo Data. Eu vou abrir também aqui no Scalable esses 4 carinhas e ver aqui quem está dentro desses grupos aqui são os locators. A gente viu que quem vai precisar basicamente é só as mãos, os braços, aliás, as pernas estão ok. Então, se a gente for ver aqui nos nossos braços, esses locators aqui não estão legais, ó. Eles foram gerados, mas eles não estão na posição boa. Então, para colocar na posição boa, é só trazer eles aqui na orientação, como se fosse na frente do braço, ok? E esses daqui também na frente do braço, como por exemplo, aqui na frente do braço. E esse daqui, o cálculo que foi feito no script não foi perfeito, teve algum probleminha aí com essa orientação. Às vezes dá esse problema, às vezes não. Então eu aconselho vocês verificarem o que pode estar dando de problema. Aqui nesse caso, a orientação correta seria para trás, para não ter nenhum flip, ou seja, não ter nenhuma torção no nosso ribbon.
na hora que ele foi criado, tá? Então a orientação aqui ideal é atrás do nosso braço. Está quase acabando, só falta um locator para corrigir a posição. Isso. Olha lá, corrigido rapidamente, o que a gente tem agora é um braço que funciona e não tem nenhum problema de flip entre o nosso braço e o ribbon. Então está tudo funcionando direitinho. Eu posso dar um hide nesses caras todos que eu tinha colocado como show, ou seja, eu posso dar um escondida neles que a gente não vai usar, principalmente aqui nessa visualização da viewport. Ctrl H. O que eu vou fazer agora é preparar o nosso modelo para fazer o nosso skinning, tá? Nosso skinning, o nosso modelo está pronto. É só o nosso rig eu vou salvar desse jeito que ele está. E deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui já de aula. Só um minutinho, 10 minutos dá para a gente parar e eu continuo a edição do das nossas curvas no próximo vídeo. Isso aí, valeu!